Olá, eu sou Marcelo Benevides, venho aqui gravar um vídeo para vocês importantíssimo. O projeto de legalização deve voltar à pauta nesta semana no Congresso. A deputada Maria Salazar publicou no seu Twitter, na última sexta-feira, o seguinte tweet, acompanha comigo aí. Muito bem, ela disse então com todas as letras que o seu plano, o Dignity Act, que é um projeto de legalização a longo prazo. Eu vou trazer um resumão para vocês. Vocês que já estão familiarizados já devem saber do que eu estou falando. Se você ainda nunca ouviu falar sobre esse projeto, atenção para esse vídeo. Vou pedir para você acompanhar até o final, porque não é simplesmente também repercutir o que um determinado político, ou no caso da deputada, o que ela está dizendo, mas também os seus desdobramentos. Tivemos declarações importantes também do czar da fronteira, o Tom Homan, falando sobre essa questão das deportações, se vai ter alívio para determinados grupos de imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos. Então é fundamental vocês acompanharem esse vídeo até o final. Mas antes, aquele pedido tradicional para você deixar o seu like nesse vídeo. Já vai dando like no vídeo, meu povo, para que ele ganhe mais relevância aqui dentro da plataforma, dentro do YouTube. Não se esqueça também de se inscrever aqui nesse canal para você acompanhar tudo em relação à imigração, em relação também a histórias de brasileiros nos Estados Unidos e muito mais. Vocês devem estar estranhando, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, meu povo, num lago, eu diria para vocês aqui, um lago quase que exclusivo aqui numa cidade vizinha onde eu moro, aqui na região de Boston. Eu vou até gravar um vídeo para vocês para falar especificamente sobre esse laguinho aqui, que é bom demais para vocês curtirem um pouco do verão americano. Mas hoje eu venho aqui falar de um assunto muito importante, é uma notícia promissora, é verdade, né? E aqui, antes de tudo, olha a cigarra, vocês estão ouvindo a cigarra? Tá saindo aí no vídeo a cigarra? Olha, cigarrinha. A cigarra mesmo. Como é que é o som de uma cigarra americana? Ó, parou agora. Muito bem, prosseguindo, né? Como eu ia dizendo, é muito mais do que repercutir a fala de determinados políticos, a gente entender também o contexto, a possibilidade do que está sendo dito, né? Tudo isso, por isso que é fundamental vocês acompanharem até o final esse vídeo. Maria Salazar já não é nenhuma novidade, você que já acompanha o canal, você que já acompanha um pouco da política americana já deve saber. Maria Salazar, uma republicana da Flórida, juntamente com Verônica Escobar, que é uma democrata do Texas. As duas se juntaram, não de agora, já lá desde 2023, apresentando um projeto, uma proposta de legalização de determinados imigrantes, aqueles que cumprirem certos requerimentos. Vou trazer apenas um resumo para vocês, mas basicamente não viria uma legalização no primeiro momento, o green card apenas depois de 12 anos, nos primeiros 7 anos o imigrante teria que pagar $5.000 por ano durante esses 7 anos, e além disso ele tem que comprovar que vive nos Estados Unidos há pelo menos 5 anos, não ter antecedente criminal, proficiência em inglês e por aí vai. Esse basicamente é o resumo do Dignity Act. E ela voltou a falar sobre isso na última sexta-feira, nesse tweet que eu mostrei para vocês, deixando bem claro, né, que uma vez que ela entende que o governo Donald Trump já deu ali uma segurança maior na fronteira com o México, os números de prisões aí de imigrantes estão subindo, né, e consequentemente esse número de deportações também vai subir, então ela entende que é chegada a hora de se debater essa questão do Dignity Act, né, esse plano de dignidade. Fundamental dizer que é apenas um projeto, portanto, quando é projeto, é uma proposta e toda proposta requer debate. Mas para isso é necessária a aprovação do Congresso, né, passando na Câmara, depois no Senado e aí, finalmente, sanção do presidente Donald Trump. Será que ele estaria disposto a sancionar uma lei desta magnitude? Se você me perguntar particularmente, acho pouco provável, mas em se tratando desse cenário político em que o próprio Donald Trump entende que determinados grupos de imigrantes, como dos setores, né, no caso agrícola, e também dos setores de serviços, né, da rede hoteleira, lazer e turismo, né, então pode ser que você introduzindo um projeto, a partir dali surja um debate e aí você faça uma peneira, de alguma maneira, isso possa atingir, né, determinados grupos de imigrantes. Então, é o primeiro passo. E ela avisou no seu tweet, vocês puderam acompanhar, que ele vai ser reintroduzido nesta terça-feira, 15 de julho, né? E aí, a partir, então, dessa reintrodução, a discussão tem que ser feita, normalmente, né? Esse projeto precisa passar pelas comissões, mas mais do que tudo, saber também das intenções de Donald Trump, porque no final das contas é ele quem vai assinar, né? É ele que vai sancionar
ou então vetar, né, o projeto eventual de legalização. De novo, não é um projeto dos mais animadores, não fala exatamente de uma legalização explícita, né, no primeiro momento, então levaria muitos anos para que o imigrante pudesse ter um green card, mas, de todo modo, só pelo fato de ter um alívio de deportação imediata, o imigrante tendo uma autorização de trabalho, consequentemente tirando o social, né? E também, que é fundamental, a autorização para o país de origem enquanto esse imigrante estiver sob esse processo, né, durante, eventualmente, se essa lei viesse a ser aprovada. Então, que já é muita coisa, né, já ajudaria demais, porque vocês devem saber, os republicanos têm asco, né, de ouvir falar, primeiro, em anistia, e depois da possibilidade desses imigrantes se tornarem cidadãos. Eles entendem que esses imigrantes, se tornando cidadãos, votariam com o Partido Democrata, e tudo que os republicanos não querem é criar uma base eleitoral para o seu opositor. É dessa forma que eles enxergam isso. Se eles convivessem mais com os imigrantes, eles perceberiam que, na sua grande maioria, os imigrantes têm como até ideologia, né, muito mais próxima do Partido Republicano do que do Partido Democrata. Mas, enfim, isso aí é um outro debate. De todo modo, está aí a Maria Salazar trazendo a sua intenção, falando explicitamente. O que isso vai, aonde isso vai dar, aí apenas o tempo vai dizer. Importante a gente trazer esse contexto momentâneo, porque vocês devem lembrar, na semana passada, né, o Donald Trump falou lá, quando ele foi inaugurar lá o tal do Alligator Alcatraz, aquela prisão de imigrantes na Flórida, dizendo que está trabalhando com o governador da Flórida, com a secretária de Segurança Interna, a Kristi Noem, que eles já estão sabendo, né, que da possibilidade de abrir certas exceções, que não daria cidadania para ninguém, mas determinados trabalhadores precisariam, de uma certa maneira, de algum modo, né, esses trabalhadores precisariam de um alívio de deportação. Ele falou isso claramente. Aí vem nessa semana a Brooke Rollins, né, que é a secretária de Agricultura, portanto, aquela que lida diretamente com os trabalhadores rurais, né, com os fazendeiros, né, com o empresariado do agro aqui dos Estados Unidos, dizendo que não haveria anistia, que não há nenhum plano para poder aliviar para ninguém, que as deportações em massa devem continuar, seja onde for, em qualquer lugar, na rua, na chuva, na fazenda, no campo ou numa casinha de sapê. Basicamente foi isso que ela disse. Aí, o Tom Homan, eu vou colocar para vocês aqui o trechinho da entrevista que ele concedeu à CBS News, falou também um pouco desse ambiente dentro do próprio governo Trump. E aí o Tom Homan disse isso aí, acompanha. Tom, there has been some confusion this week about whether or not there will be any reprioritization away from immigration enforcement that deals with farm workers and those in the hospitality industry. Can you clarify what the policy is and what it's going to be going forward? Well, look, the President Trump's, been clear. He's looking at, farm workers, hospitality, and a lot of people are talking to, Department of Labor, Department of Agriculture, DHS, on what a policy may look like. There's no final decisions made. I'm not going to get ahead of the President on that. But I will say this, despite what I'm reading in the media, there is no amnesty. People keep saying the amnesty's coming. There's going to be no amnesty. But we are working on this policy with the Department of Labor because they know the labor need of this country better than anybody. Department of Agriculture and what the needs are out there in agriculture, and Department of Homeland Security, how does this, bump up against the enforcement effort? So all these great minds are working right now with the President, and a decision will come soon, but I don't want to get ahead of the President on that, but plans are being talked about, options being talked about. We're not ready to announce anything at this time. But there will be no amnesty. I want to make that clear. Understand, Tom. Muito bem, tá aí então o Tom Homan falando, né, que discussões estão acontecendo, que o governo está discutindo a possibilidade de trabalhar juntamente com o Departamento de Agricultura, com o Departamento de Trabalho, né, para quem sabe, de alguma forma, se ele está dizendo isso, algo está acontecendo. Evidentemente que alguma coisa está acontecendo, quem sabe o governo encontrando, buscando uma maneira de aliviar para certos trabalhadores. De novo, nós estamos falando aqui de anistia, o próprio Tom Homan, na entrevista, vocês perceberam, as pessoas estão falando aí que possibilidade de anistia, isso não vai acontecer. Calma, Tom Homan. Sim, a gente sabe diferenciar o que é anistia e o que não é, mas eu entendo que toda vez que se fala da possibilidade meramente de aliviar para determinados imigrantes, eles já entendem logo que isso está acontecendo uma anistia. Não é anistia, né? Você pode sim, dentro até de uma ordem executiva,
criar ali mecanismos de proteção para determinados imigrantes. Inclusive tem um vídeo nosso aqui com a nossa advogada, a doutora Hannah Crispin, especialista em imigração, falando exatamente sobre o poder que hoje a Suprema Corte deu para o presidente vigente em relação a uma ordem executiva. Então o Donald Trump, inclusive hoje, tem mais poder que Barack Obama para assinar uma ordem executiva, porque uma vez que ela não venha a ser barrada em alguma instância estadual, né, ela pode vir a valer no âmbito nacional. Né? Então, o Donald Trump, de fato, só não baixa uma ordem executiva protegendo determinados imigrantes se ele não quiser. Então, tá aí, o jogo está sendo jogado, né? O Tom Homan também falou claramente que o governo está discutindo, e aí você do outro lado também faça o seu próprio juízo de valor. Não estou aqui para fazer torcida, o meu jornalismo não é de torcida, é simplesmente para poder relatar fatos. Né? Numa semana tivemos Donald Trump falando que pode aliviar para determinados imigrantes. Na outra semana, a secretária de Agricultura dizendo que não vai ter nada de alívio. Agora vem Tom Homan dizendo que o governo está discutindo. Vem a Maria Salazar, que é deputada, afirmar que vai reintroduzir o projeto de legalização. Portanto, esse é o jogo. Eu tenho que trazer para vocês aqui os fatos, e aí você do outro lado tenha a sua própria opinião. Não faço jornalismo de torcida. Aqui o meu jornalismo é de relatar os fatos. Obviamente, se você me perguntar particularmente o que eu penso sobre tudo isso, se é possível ou não, o que eu posso dizer para vocês é o que é mais factível você aliviar para determinados imigrantes, né, no caso de deportação, não vou nem falar de legalização ou de anistia, o que é mais factível? Aliviar para determinados grupos de imigrantes ou fazer o que disse, por exemplo, a secretária de Agricultura quando falou que esses trabalhadores rurais serão substituídos por automação no campo, né? Ou seja, por robôs, por trabalho automatizado, né? E também que os beneficiários do Medicaid substituiriam esses trabalhadores rurais. Vocês acham mesmo que isso seria factível? Nós estamos falando de pelo menos ali dezenas de milhões de trabalhadores rurais, 20, 30 milhões, quem sabe, desses trabalhadores. Vocês acreditam mesmo que um americano que hoje seria beneficiário de um programa do governo federal, de uma assistência médica, trabalharia colhendo tomate, por exemplo? Colhendo morango numa fazenda e num rincão americano sob um sol escaldante de 40 graus Celsius na sombra? Vocês acreditam nisso? Pois é, então, um fala uma coisa, outra fala outra, então a gente tem que ficar com aquilo que é factível. Factível é, Donald Trump sim pode aliviar para determinados imigrantes. Se ele vai fazer ou não, aí é uma outra conversa, é uma outra história, e aí vocês têm que acompanhar aqui o nosso canal, porque aqui nós vamos relatar tudo para vocês, tá certo? Tô gravando hoje aqui, olha, nesse laguinho bacana, vou fazer um vídeo aqui desse laguinho, tô até suando aqui, né? Não sei se está dando para pegar bem aqui o meu suor, porque eu tô aqui nesse laguinho, vim aqui especialmente gravar para vocês, para explicar esse momento, para vocês ficarem por dentro sobre tudo que está acontecendo na imigração aqui nesse país. Portanto, eu reforço para você deixar o like nesse vídeo, deixa o like nesse vídeo, meu povo, e também se inscreva aqui no canal do Benevides, para vocês ficarem por dentro sobre histórias de brasileiros aqui nesse país e muito mais.